Tom, 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 tom. Olá, 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 olá! Voltamos de volta com mais um programa Rosieli Show. Na segunda parte do programa de hoje, gente... Na segunda parte do programa de hoje, a gente estava falando na primeira parte sobre narrativa, narração, a área do narrador e tudo. Personagens e tudo mais. Na segunda parte do programa de hoje, a gente vai dar continuidade, né? Mas falando agora sobre o tempo, o espaço, né? A duração desse percurso todo de talento, de capacidade, enfim, determinação que um narrador, que aquele que está fazendo ali a narrativa, o personagem está incorporando ali, atuando ali e fazendo. As narrativas se passam num determinado tempo. Os personagens, elas podem vivenciar dois tipos de tempo. Imagina, poder vivenciar dois tipos de tempo, cara, muito louco. Primeiro, exterior ou cronológico, que é o tempo do relógio, dos fatos e acontecimentos. E o interior ou psicológico, que é o tempo subjetivo vivido interiormente pelos personagens e marcado pelo fluxo do inconsciente. Então são dois tempos bem determinantes, tanto para um quanto para outro. A narração, ela pode respeitar uma sequência linear, apresentando um fato após o outro, explícita ou linear ou implicitamente, e fazendo uso de alguns indicadores como temporais, tais como depois e em seguida. Há ainda a possibilidade, que é de voltar ao passado, não é mesmo? Que é o flashback, que a gente chama. Ou antecipar um fato que acontecerá no futuro, que é a antecipação, né? Promover algo ainda para o futuro. Tudo dentro da operação do tempo para essa questão, tá, gente? Só vai entender mesmo quem tá trabalhando com isso, ou querendo isso, ou estudando, querendo viver isso. Outra coisa é o espaço que rola, que é... O espaço, ele é o cenário, né, gente? Como agora, eu tô num cenário criado aqui para gravar, né, esses vídeos, gravar aqui agora pro programa. É mais ou menos isso, né? Estou sentada aqui na frente de uma câmera, né, ligada, gravando a abordagem do programa, mesma coisa. E que se passam as ações, ok. Ele muitas vezes determina as circunstâncias em que as ações se passam e o modo de ser das personagens. Ou dos personagens, enfim. Em determinados momentos é apenas decorativo. Então pode escolher qual é o tipo, mas precisa de um espaço para promover isso. Outra coisa é também o enredo que acontece. O que acontece no enredo? Constitui o enredo, a própria história, as ações e os acontecimentos que se desenrolam. Então a gente vai criando, a gente vai desenrolando, sabe? A gente precisa também de um enredo, de uma abordagem, de um assunto para começar uma coisa. Precisa de um nome pro tema, para tudo. É que nem o programa Rosieli Show. Precisou de um nome pro programa para pensar nas ideias do que poderia ser transmitido no programa, quais seriam as coisas que poderiam ser faladas. Não só seguir com sequência exatamente o nome do programa, que é Rosieli Show, só na pensamento de, cara, vou fazer só coisas que sejam um show. Não. Também vou abordar outros assuntos, né? Que foi o que eu falei para vocês quando eu faria o programa bem antes de tudo, antes de iniciar o programa. Outra coisa também é o modo de discurso, né? Você pode escolher um tipo. Por exemplo, o que os personagens falam em uma história pode ser apresentado de várias formas. Por exemplo, uma delas é o discurso direto, né? Em que o narrador produz diretamente as falas dos personagens por meio de dois pontos e travessão ou aspas. Também. E vocês, por que não nos acompanham? Tipo, mais ou menos assim. E vocês, por que não nos acompanham? Perguntou o cirurgião. E quem vai cuidar das famílias de vocês? Disse o chefe dos guardas, sempre sorrindo. Outra forma é o discurso indireto, em que o narrador relata de modo indireto o que foi dito pelas personagens. Mas o que mais agradou a minha mulher foi a segurança. Durante todo o trajeto de volta à cidade, e eram uns bons 50 minutos, ela falou, entusiasmada, da cerca eletrificada, das torres de vigia, dos holofotes, do sistema de alarmes e, sobretudo, dos guardas. É um exemplo, tá, né, gente, que eu tô lendo aqui pra vocês. Finalmente, temos o discurso indireto livre, em que não se sabe ao certo se determinada fala é do narrador ou da personagem. Aí a gente tem que saber, tem que descobrir. Por exemplo, né, os pensamentos e as falas de ambos
Misturam-se não havendo pontuação nem verbos de elocução para deixá-los claros. Então você vai ter que adivinhar por si. Por exemplo, os autores, esses autores modernos, eles costumam utilizá-los já que o texto ganha mais ritmo e influência. Quanto mais, melhor. Mais usado se torna. Outra coisa, por exemplo, seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice, um homem remediado, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Isso aqui foi um texto criado pelo Graciliano Ramos, do Vidas Secas, né? Então você tem que ler